Quem teve uma semana abençoada? Olha só que legal. Então eu vou pedir a irmã Mônica, a irmã Ellen e a irmã Judinai que se coloquem em pé e façam orações, frases de gratidão a Deus, né, pela semana que findou. Agradeça a Deus pela presença constante, pelo amor dele derramado em nossos corações. Oremos então? Estarmos aqui é um grande privilégio. Esse é o cuidado de Deus para conosco. O Senhor, né, Ele é bom. E Tiago diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das nuvens, onde não há mudança e nem variação nenhuma. Toda boa dádiva, todo cuidado de Deus estendido a cada um de nós, só vem dEle. E é para Ele que estamos aqui, é por Ele que nos movemos, e é por Ele que nós existimos. E que este culto nesta noite seja nada mais e nada menos de que para a honra e glória do nosso Deus. E é nesta presença desse Deus tão bom, maravilhoso, perfeito, que nós estamos. E eu convido os irmãos a se colocarem em pé. Nós vamos entoar o hino de número 366. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos que nos assistem. Vamos cantar, louvar ao Senhor com o hino Firmeza. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus. Sacrifício remedor, no sangue do
gostaria que você cumprimentasse o irmão do lado e dissesse a ele: seja bem-vindo aqui. Né? Você escolheu o melhor lugar para estar nesta noite. Diz aí, tem visitante aqui conosco, né? Cumprimenta eles aí. Vou convidar o grupo de louvor para que venha até aqui e nós vamos continuar adorando ao Senhor neste momento. Vamos falar aquela frase legal para o pessoal? Ó, esse banco aqui e ali, nós temos visitantes, então vamos dizer a eles: sejam e volte. Vocês escolheram o melhor lugar para estar. Adore o Senhor conosco, né? Este é o momento que você pode fazer isso de todo o seu coração, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. Cantemos ao Senhor. O primeiro cântico que nós vamos cantar diz: ao único que é digno de receber toda a nossa honra e todo o nosso louvor. Então vamos cantar com todo o nosso coração, que nós estamos aqui nesta noite somente para adorar ao nosso Deus. Que você possa esquecer tudo que você está vivendo lá fora, né? E deixar Deus falar ao seu coração nesta noite, que a sua mente esteja voltada somente para a adoração. Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Que nós possamos consagrar as nossas vidas ao Senhor nesta noite. Nós estamos com um probleminha ali na projeção. O próximo cântico: vim para adorar-te.
dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Nós estaremos cantando o cântico Maranata. Os irmãos que vieram preparados com seus dízimos e ofertas possam estar depositando no gasofilácio. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós estamos estudando sobre a volta de Jesus e que nós possamos estar preparados para quando este dia chegar. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas que nós possamos nos santificar a cada dia, para que quando o Senhor Jesus voltar, Ele nos encontre prontos para estarmos com Ele na glória. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro
Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Amém. A palavra está com a Léa, os irmãos podem se assentar. Assentados, mas reverentemente. Eu vou ler 1 Samuel, em seu capítulo 2, versículos 1 e 2. E diz assim: Então orou Ana e disse: O meu coração
exulta ao Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Amém? Só confiar no Senhor. Rocha nenhuma há como nosso Deus. Adore ao Senhor pelo que Ele é na sua vida, né? Que nós possamos sair daqui com o nosso coração totalmente voltado à adoração ao Senhor e agradecidos por poder ter dado ao Senhor o melhor culto a qual Ele merece nesta noite. Eu convido o pastor a vir aqui, todas as crianças também, e a Ninha. Nós vamos orar, né, pela vida das crianças, orar agradecidos a Deus pelos dízimos e ofertas. Olha, a visitante voltou, você viu, né? Que legal, esqueci o nome dela, ela esteve com a gente aqui. Alana, isso é muito bom, né? Você lembra também, né, Mar? Então, pastore. Amém. Graças e paz. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela vida dessas crianças, que o Senhor os continue abençoando, que o Senhor possa estar trabalhando em seus corações, para que a sementinha do Evangelho possa ir crescendo, Senhor, e no tempo certo possam professar a fé em Ti, publicamente, por meio do batismo, Senhor, e também possam sempre estar em Teus caminhos, Senhor. Abençoa também a Aninha, Senhor, que o Senhor a capacite, que tem servido tanto ao Senhor e à Tua igreja nessa área, que o Senhor fique com eles, Senhor. Também oramos agradecidos, Senhor, pelos dízimos e ofertas. Sabemos que é dádiva e graça Tua, que o Senhor abençoe aqueles que generosamente se dispuseram a doar e aqueles que ainda não têm essa generosidade, que o Senhor trabalhe em seus corações para que todos nós vejamos a Tua obra avançando aqui nesse local. Também nos dá sabedoria, Senhor, para usar bem os recursos que o Senhor colocou em nossa mão. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus e abrir na 2 de Pedro, capítulo 3, versículos de 1 ao 14, segunda epístola do apóstolo Pedro, de 1 ao 14. Assim diz a palavra do Senhor. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrais das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas,
que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão? Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Obrigado porque ela nos dá segurança sobre como analisar o mundo, como ver a sociedade, como ver os tempos e as épocas, Senhor. Que o teu Santo Espírito possa falar ao nosso coração, mediante a tua palavra revelada, que a palavra e o Espírito trabalhem juntos, para que venhamos nos moldar de acordo com a tua vontade e a tua verdade, Senhor. Que saiamos daqui nesta noite mais piedosos, que saiamos daqui, Senhor, nesta noite mais santos, mais parecidos com a pessoa de Jesus, aguardando a bendita volta do Senhor, que é a nossa bendita esperança. Também oro por mim, pedindo que tudo aquilo que eu falar nesta noite seja extraído do teu texto sagrado. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar? A escatologia em Pedro. 3 lembranças fundamentais para os últimos dias. A gente teve a votação no Café com a Palavra e ganhou as seitas heresias, né, heresias, e de brinde, então eu dei para os irmãos, já que a votação foi apertada, esses 3 sermões sobre a escatologia. E também é bom para mim, porque aí eu controlo, porque no Café com a Palavra eu não posso controlar as perguntas. Logo, quando eu vou pregar, eu controlo exatamente aquilo que eu quero dizer. Então, já vimos a escatologia nos evangelhos sinópticos, né? Já vimos a escatologia nas cartas de Paulo, e agora vamos ver a escatologia em Pedro. E Pedro aqui nos lembra de algumas coisas. É interessante que a segunda carta de Pedro foi escrita entre o ano 64 e 67. Pedro morre nas mãos, provavelmente, de Nero, crucificado de acordo com a tradição de cabeça para baixo, e no final da sua vida ele escreve essa carta. Por que ele escreve essa carta? Porque o Senhor Jesus não tinha voltado ainda. Passou-se as décadas, os apóstolos começaram a morrer, tinha sobrado poucos apóstolos, e as pessoas começaram a duvidar da volta de Jesus, devido à demora de décadas, de 30 anos, né? O povo já era apressado naquela época. Se imaginassem que estaríamos aqui no ano da graça de nosso Senhor de 2025, eles iriam ficar malucos. Então tinha passado já 30 anos, e aquela expectativa da vinda, e o Senhor não voltava, e os crentes morriam, e o Senhor não voltava, e começou então as pessoas a desanimarem, e a igreja lutava por fora, contra as perseguições do Império Romano, e a igreja lutava por dentro, contra os falsos mestres, contra as heresias. Ali no capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 1, Pedro diz o seguinte: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Aí quando você vai ler a carta de Judas, aparentemente Judas está dizendo que isso já se cumpriu na época dele. Então Pedro está lidando com isso, com a permissividade moral que existia no seio da igreja, né, a falta de ética, né, a promiscuidade que havia por parte de grupos chamados pregnósticos, que achavam que porque foram salvos, então poderiam fazer qualquer coisa, poderiam agir de qualquer maneira, poderiam ter o tipo de relacionamento que quisesse, e Pedro está combatendo isso nas suas cartas. E aqui ele nos desperta e nos manda no versículo 2 que nós lembremos das palavras. Ele fala: para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e de nosso mandamento. E ele fala no versículo 1 que ele quer despertar o nosso ânimo. A expressão ânimo aqui, dianoia, significa a nossa percepção mental. Ele quer que a nossa percepção mental esteja afiada, que nós não fiquemos com a mente atrofiada, que nós não fiquemos com a mente estagnada, mas que tenhamos uma percepção mental afiada para entender os últimos dias e ler os últimos dias. A igreja precisa aprender a ler as épocas e os tempos,
Nós precisamos discernir os últimos dias. Nós precisamos olhar o que está acontecendo. E a boa notícia para você é que, de acordo com o próprio Pedro, os últimos dias se estendem desde o Pentecostes até hoje. Mas, quanto mais próximo está a vinda do Senhor, mais se intensificam os sinais desses últimos dias. E, nesta noite, lembrando o que o apóstolo quer que a gente traga à memória, nós vamos ver e lembrar 3 verdades que o texto nos apresenta. Vamos ver sobre a incredulidade das pessoas nos últimos dias, veremos sobre o futuro do universo e veremos sobre o comportamento dos crentes nesses últimos dias, ou o comportamento que os crentes deveriam ter ou devem ter nesses últimos dias. Então veremos em primeiro lugar sobre a incredulidade das pessoas. O versículo 1 e 2 do capítulo 3 são introdutórios, e o versículo 3, Pedro começa a tratar sobre a incredulidade. Essa incredulidade das pessoas vai gerar escárnio devido às concupiscências. Versículo 3 diz o seguinte: sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão o quê? Escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. E aqui tem umas coisas muito interessantes nesse versículo. Porque o escárnio deles, a zombaria que eles têm com a fé cristã, não é porque a fé cristã não é racional o suficiente ou ela não tem boa argumentação filosófica. O escárnio deles é por causa das suas próprias concupiscências. Eles querem viver de uma maneira que a Bíblia condena, eles têm um desejo de viver no pecado, isso leva então eles a zombar daqueles que amam a verdade. O que faz com que eles zombem das Escrituras, zombem das palavras de Deus, zombem da palavra dos profetas e dos apóstolos, é porque eles querem viver nas suas próprias concupiscências. Então Pedro está dizendo o seguinte: haverá uma época onde as pessoas zombarão da fé. E é interessante, e já foi demonstrado aqui numa escola dominical, por meio de imagem, que a primeira figura de Cristo que nós temos registro, na verdade, foi a figura de um burro crucificado, um homem com a cabeça de burro. Era uma zombaria. Alexamenos adora o seu Deus. Então, a fé cristã tem sido alvo de escárnio desde cedo. Já havia portas dos fundos, já no século II, no século III, zombando do cristianismo. Isso não é nenhuma novidade. O interessante é que o Alexamenos, que adora Deus, é conhecido, é a pessoa que desenhou, ninguém sabe quem é. Porque aqueles que não adoram o Deus verdadeiro terão seus nomes apagados da história. É isso que sempre vai ocorrer. Então aqui o texto diz, Pedro nos lembra, olha, as pessoas vão escarnecer da fé cristã. Mas por que vão escarnecer? Não é porque ela não é lógica, não é porque ela não é racional, não é porque ela não faz sentido, é porque elas querem viver na sua vida de pecado. Por isso que zombam da chamada família tradicional. Aí quando alguém que é dito conservador adultera, fala, olha a família tradicional aí, olha. Mas uma família tradicional não tem adultério. Se tem adultério, já deixa de ser uma família tradicional. Correto? Olha a família tradicional, o cara espancou a mulher. Já deixa de ser uma família tradicional quando ele não ama a sua esposa como Cristo amou a igreja. Já deixou de ser uma família tradicional. Então, o que a gente vê? As pessoas, porque querem viver nas suas concupiscências, zombam do casamento. Zombam do casamento. É interessante que todo mundo fala que casamento não dá certo, mas quando são duas pessoas do mesmo sexo, aí todo mundo celebra. Não entendo, é ruim ou é bom o casamento? Quer dizer que para o heterossexual é ruim, não dá certo. Não. Aí quando duas pessoas do mesmo sexo se casam, ai que bom. Zombam, porque querem seguir as suas próprias concupiscências. Zombam da castidade. Se você falar no seu colégio, lá 15, 16 anos, que você é uma pessoa casta, virgem, sabe o que você vai ter? Zombaria. Porque a sua castidade, a sua fé cristã, a sua vida cristã gerará desconforto nos ímpios. E eles vão fazer o que com você? Vão zombar, vão escarnecer. Eles farão isso porque nos últimos dias haverá escarnecedores. Haverá esquetes na internet de pessoas zombando a fé cristã. Pessoas falando contra a fé cristã por meio de tiras. E eu não preciso que essas coisas sejam proibidas. Eu nem me importo que essas coisas existam. Porque não precisa defender Aslan. Um leão não precisa de defesa. O próprio leão se defenderá um dia.
E quando ele se defendesse, era uma defesa muito melhor do que a minha. Então eu não me preocupo com os escarnecedores, mas eu tenho que me preocupar para que a igreja entenda que haverá escárnio à fé cristã. Um escárnio moral, um escárnio intelectual. Por quê? Porque eles precisam escarnecer, porque eles são guiados segundo as suas próprias concupiscências, segundo o próprio desejo por aquilo que é proibido. Concupiscência é desejo pelo proibido. Desejo em si não é pecado, mas o desejo pelo proibido sempre é pecado, porque é proibido. Por isso o termo concupiscência. Então, o primeiro ponto sobre a incredulidade: ela vai gerar escárnio devido às concupiscências. O desejo de viver no pecado leva a zombar daqueles que amam a verdade. Isso é uma verdade inconteste nos nossos dias. E o apóstolo Pedro prossegue dizendo que haverá também incredulidade em relação à vinda de Cristo. Haverá um período onde a vinda de Cristo será zombada. Versículo 4. E aqui esses escarnecedores vão argumentar e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Os últimos dias serão marcados por escárnio, inclusive com relação à vinda de Cristo. Note como é tão velada que aqui não está zombando necessariamente de Cristo, mas da crença da igreja que Cristo vai voltar. Jesus vai voltar, mas como assim? Se passou tanto e tanto tempo, ele ainda não voltou, e aqui só tinha passado 30 anos. Você imagina, foi progredindo. Eu entendo que a igreja às vezes dá uma colaborada, né? Porque não pode ter um terremoto que Jesus vai voltar semana que vem, né? Eu sei que a gente dá uma colaborada, né? Dá um míssil em qualquer lugar, Israel espirra, amanhã Jesus vem. A gente também não ajuda, mas ainda assim, as pessoas vão zombar da vinda de Cristo, dizendo: olha, já passou tanto tempo e vocês continuam esperando, vocês continuam achando que Jesus vai voltar, mas ele não veio ainda. Os pais já dormiram, já morreram, o meu avô já morreu, o meu bisavô já morreu, o meu tataravô já morreu, e vocês continuam dizendo que Jesus vai voltar. É interessante, porque a primeira promessa do Messias se deu em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Passou-se milhares de anos e o Messias não tinha vindo, até que o Messias veio. E foi progredindo as promessas, né? E aproximadamente 300 profecias em relação à primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu li há muito tempo atrás, então o número pode ser equivocado, que há aproximadamente 600 profecias no Antigo e Novo Testamento sobre a segunda vinda. Ora, é fato histórico que Jesus Cristo veio. Então, as 300 profecias acertaram. Há provavelmente ou possivelmente o dobro de afirmações que ele voltará. Se ele veio, há o dobro de certeza que ele voltará. Só que o mundo, esse sistema caído de coisas, ele não tem esperança na volta de Cristo. O mundo tem mais esperança em encontrar ETs do que a volta do Senhor Jesus Cristo. O mundo tem mais esperança em encontrar vida fora da terra do que a volta do Senhor Jesus Cristo. E até é possível que achem vida primitiva, eu acho o nome bonito, vida primitiva, quando a gente não consegue criar uma célula do nada, precisa de alguma coisa pré-existente, né? Só que vida inteligente não vão achar, mas eles anseiam achar qualquer coisa que não seja compatível com a fé cristã, porque eles precisam disso. Então eles escarnecem: Jesus não virá. Mas a mensagem da igreja pelos séculos é que o Senhor não somente morreu pelos meus pecados, segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, mas que Jesus voltará. Em cada ceia do Senhor nós anunciamos que nós fazemos isso até que Ele venha. A mensagem da igreja ao mundo é esta: o rei voltará, e não voltará para ser julgado, voltará para julgar. Ele pisará um dia este mundo, e quando ele pisar, ele vai julgar este mundo. Mas haverá incredulidade geral em relação à vinda de Cristo. Ora, se eles zombam da nossa maneira de viver, né?
se eles zombam da nossa forma de viver. E é interessante, nós não somos historicamente pentecostais, os batistas geralmente permitem o uso de brincos. Algumas igrejas não permitem que as irmãs usem brincos. Aí você vê a quantidade de gente que zomba dessas irmãs porque elas não podem usar brincos. Mas não vê essas pessoas zombando de muçulmanas que não podem mostrar o cabelo. Por que as irmãs pentecostais podem ser zombadas e as muçulmanas não podem? Porque não é a forma que se veste, é quem você está tentando servir. Se está tentando agradar a Deus, mesmo de uma maneira que talvez eu discorde, aí eu vou criticar, mas é Allah, mas é Buda, mas é não sei quem, aí está tudo certo, aí não tem problema. Por quê? Porque a incredulidade, o escárnio em relação à vinda de Cristo, e o escárnio em relação à criação. Versículo 5, eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiam os céus e a terra, e que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. O que Pedro está dizendo? Que eles zombam da criação. Eles zombam da criação. Eles zombam do fato que nós cremos que Deus criou o mundo. Isso é interessante. Por quê? Porque eles têm a crença racional que a não inteligência gerou a inteligência. A não existência gerou a existência. Eles acreditam realmente que a desorganização gerou a organização e acham que isso é uma crença racional. E eles falam, não, é um absurdo vocês acreditarem que Deus criou os seres humanos, que Deus criou o mundo. Eles zombam da nossa fé, eles voluntariamente ignoram. Eles ignoram isso voluntariamente, é algo voluntário, porque eles precisam destronar Deus. Vamos abrir ali em Salmo 33. Salmo de número 33, verso 6 e verso 9. Salmo 33, verso 6 e verso 9. Diz o seguinte: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. O verso 9: porque falou e foi feito, mandou e o quê? Logo apareceu. Tenta colocar neste texto uma crença de uma evolução guiada por Deus, não dá para colocar. Porque ele falou e logo apareceu. Agora, eu sempre fui aluno mediano em biologia, bonzinho em física, muito ruim em química. Então eu não sou a pessoa mais indicada para tentar explicar as coisas cientificamente. Mas eu sei de algumas coisas, que a ciência é mutável, que a ciência expõe aquilo que ela acha que é verdade, e séculos depois, a gente estava errado. Há muito tempo atrás acreditava-se que se você deixasse carne, surgiriam moscas. E isso era tido como uma verdade científica inconteste, porque eles observavam os fatos, deixava a carne e surgia a mosca, isso é um fato, mas interpretavam erroneamente os fatos. Até que entendeu-se depois que, na verdade, a mosca ia ali sem ninguém ver, botava um ovinho, o ovinho saía, e começavam a nascer os bichinhos, depois surgia mais moscas. Era isso que acontecia, né? Então a ciência, ela não é infalível, e vivemos um período de cientificismo, onde nós colocamos a ciência como um novo magistério. Como é que era o magistério antigamente, o magistério da Igreja Católica? O que o magistério falava, era isso e deu, acabou. Não poderia contrariar o magistério. Nós temos um novo magistério, os especialistas, que acertam, mas que também erram. E é interessante quando você observa, né, a criação. Há muito tempo atrás, alguns anos atrás, surgiu o James Webb, o telescópio, e começou a tirar foto do que teoricamente seria o passado, e ele observou uma coisa muito incômoda. Aparentemente as galáxias estavam prontas há muito e muito tempo, e não era para estar pronto. E como eu falei, eu sou sempre fui estudante médio de biologia, bonzinho em física e muito ruim em química. Aí eu fui ver um debate de 10 horas sobre criação e evolução, e o finado Adalto Lourenço fez uma profecia. Ele falou o seguinte: vão surgir no James Webb galáxias
espirais. Fotos de galáxias espirais. E o Sérgio Sacani falou, isso é impossível, porque elas não podem ter sido criadas no início do universo. Se isso aparecer, a gente tem que refazer o modelo. E o que apareceu? Galáxias espirais, elípticas, no início do universo, como se fossem prontas. O que fizeram? Refizeram o modelo. Veja bem, talvez não seja 13,7 bilhões de anos, talvez seja 27, mas aí é fácil, é só botando para trás, e aí eu nunca vou perder. Eu não estou aqui entrando no mérito de quanto tempo é, porque eu já falei, eu fui um aluno muito mediano. Agora, de teologia eu entendo. O fato é que as escrituras falam que haveria um tempo onde as pessoas não acreditariam que Deus criou o universo, que Deus criou o mundo. Prefeririam acreditar em qualquer outra coisa, mesmo que não fosse lógico. Cabum, surgiu o dinossauro, veio a gente. É basicamente isso. Por quê? Porque elas não querem que haja um Criador, porque se houver um Criador, elas vão ter que prestar contas. Richard Dawkins uma vez falou que a religião, a crença em Deus, é para pessoas que têm medo do escuro. O John Lennox falou o seguinte, que o ateísmo é para pessoas que têm medo da luz. Eles têm medo da luz, não querem a luz, porque se a luz existir, vai demonstrar as trevas que existem em nós, e eles preferem se apegar às trevas. Ali no Salmo 14, 1, a gente vê a visão que Deus tem em relação às pessoas que não creem na sua existência, ou não creem que Ele é um Deus justo e que vai julgar as coisas. Salmo 14, 1, a parte A. Diz o nécio, o tolo, no seu coração, não há Deus. Para a Bíblia, aquele que nega Deus, ele é um tolo. Ele é um tolo. Então eles acreditariam, eles teriam uma incredulidade sobre a criação, e mais do que isso, ora, se eu não creio que Deus criou o mundo, eu não vou crer nas ações de Deus na história no mundo. Então no final dos tempos haveria uma incredulidade sobre o dilúvio bíblico. Versículo 6, pelas quais coisas pereceu o mundo antigo de então, coberto com as águas do dilúvio. O verso 5, eles voluntariamente ignoram a criação e o dilúvio, e é muito simples o motivo. Gente, se houve um dilúvio da maneira que a Bíblia descreveu, Deus existe, correto? Porque assim, o cara construiu uma arca, o mundo inteiro ficou submerso. Se isso ocorreu, e os animais foram tudo para a arca, Deus existe, né? Os animais não marcaram no WhatsApp, vamos lá para aquele barco de madeira, não fizeram isso, foram guiados. Deus existe. Por que há necessidade de dizer que não houve um dilúvio bíblico? Porque se houve um dilúvio bíblico, existe juízo. E aquilo que eu falo sobre fatos e interpretação de fatos, você tem sedimento marinho nas montanhas, muito sedimento marinho nas montanhas, esse é o fato. O que é a interpretação do fato? Não, veja bem, as placas foram se batendo, e de maneira muito lenta, elas foram subindo, e os sedimentos foram sendo acumulados. Isso é uma interpretação de fatos. Qual é outra interpretação do fato? Dilúvio. Interpretação do fato. Agora, quem que eu vou crer? Em uma pessoa que não tem compromisso com Deus ou nas Escrituras. Porque Jesus e os apóstolos interpretaram Gênesis 6, do 6 ao 9, como um dilúvio global. Eles interpretaram assim. Pedro diz aqui que o mundo antigo pereceu, coberto com as águas do dilúvio. É interessante que a Bíblia, quando vai descrever a criação, ela fala que criou-se a porção seca, a terra seca. Ela fala isso, de um único continente. Ela fala isso. E se você vê a borda dos continentes, eles se encaixam agora. Se passou um tempo incontável, era já para a erosão ter desfeito a borda dos continentes. Era para ter acontecido isso, não aconteceu. Então você tem a opção de crer no que a Bíblia diz, e se houve um dilúvio há um juízo, ou no que pessoas sem Deus dizem que não pode ter ocorrido. Por quê? Porque é impossível, gente. Deus disse, haja luz e houve. Se Deus existe, o pressuposto é que qualquer coisa é possível, basta Ele querer. Só que retirou-se Deus da jogada. Eles querem analisar a fé cristã com o pressuposto que Deus não pode existir.
Por isso que no final dos tempos haveria uma incredulidade e uma zombaria em relação ao dilúvio global. O mundo pereceu. Se houve um dilúvio, Deus julgou o mundo. E Deus existe. Agora, se não houve, Deus não julgou o mundo e eu não preciso me preocupar. Por isso a necessidade voluntariamente ignoram isso. E prosseguiremos para outra coisa que você tem que lembrar. O futuro do universo, o futuro dessa criação. O mundo, no final dos tempos, e Jesus fala que quando o Filho do Homem vier, achará o que na terra? Como modo de pergunta, achará fé na terra. Então haverá uma incredulidade geral, uma zombaria geral. A arca de Noé virará historinha, contozinho infantil, né? Com coisas tão idiotas. Ai, como é que Noé botou um elefante na arca? Já ouviu falar de filhote? Coisas assim, né? Umas argumentações que a gente olha, não é possível, falta um pouco de boa vontade. Então, haverá uma ojeriza em relação às afirmações cristãs. Agora, e o universo? Primeiro, Pedro vai dizer que este universo morrerá. Tudo que existe aqui vai morrer. Tudo o que existe aqui vai morrer. Verso 7, o 10, o 11 e o 12. Diz o seguinte: mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro, e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. O verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém serem em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. É interessante que alguns milhares de anos depois chegou-se à conclusão que, se Deus não existir e nada acontecer, a terra vai ser engolida por fogo por meio do sol. Olha que coisa interessante. Sabe-se que, de uma forma ou de outra, este planeta será engolido por fogo. Eu acho que vai ser um pouquinho antes do que eles dizem. Eles falam em bilhões de anos. Mas o fato é que a Bíblia, este pescador que escreveu esta carta, disse há quase 2000 anos que a terra seria engolida pelo fogo. Eu tenho certeza que ele não viu isso no Discovery Channel. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo. E ele fala que este universo, os elementos vão arder e a terra vai se desfazer e as obras que nesta terra existem, elas vão acabar. Significa que a maior glória humana vai se desfazer. Toda a nossa conquista tecnológica vai se desfazer. Toda a produção que nós fizemos vai se desfazer. Porque tudo que o homem faz não é perene, não é eterno, é temporário. Toda a glória haverá um dia em uma sociedade, novo céu e nova terra, que o nome Madonna não vai significar nada, porque vai se desfazer. E eu estou sendo bonzinho, dá mais 200 anos, se o Senhor não voltar, ninguém mais vai saber quem ela é. Afinal, a geração de hoje não conhece Beethoven, a minha geração acha que Beethoven é o cachorro. A geração de hoje não conhece nem o cachorro, nem o músico, né? Porque para mim aquela raça não é São Bernardo, para mim aquela raça é Beethoven, raça Beethoven, né? A glória humana vai se desfazendo, vai se acabando. E é interessante que o texto aqui diz no verso 10, mas o dia do Senhor virá como o quê? Como ladrão. A figura do ladrão é boa ou ruim? É ruim. Agora note, ali em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, por isso que você tem que lembrar dessas coisas, versículo 1, 1 Tessalonicenses 5:1, diz o seguinte: mas, irmãos, acerca dos tempos e estações, não necessitais que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Não tem como escapar do universo ser queimado, não tem para onde fugir. Continuamos. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas,
para que aquele dia vos surpreenda como o dia do Senhor não pegará a igreja de surpresa. Ladrão é figura ruim, ele virá como ladrão, de repente, sopetão, para quem? Para quem é cego, para quem não entende, não consegue observar os tempos e os anos, quem não observa o mundo, quem está em trevas. Quem estiver em trevas, Jesus voltou, é semelhante aos dias do dilúvio. O dilúvio, Noé não sabia o dia exato, a hora exata que choveria, mas ele sabia que iria chover. Quem pegou de surpresa? Toda aquela geração. O que está acontecendo agora? Noé, tem um espaçozinho na árvore, agora Deus já fechou a porta. Essa sociedade, por não crer, vai ser pega de surpresa. Jesus vem como ladrão não para a igreja, ele é esperado para a igreja, ele vem como noivo, ele vem como ladrão para os ímpios que vão ser pegos de surpresa. E, voltando para Pedro, ele fala que os elementos se desfarão, a terra vai se desfazer, e você vê isso acontecendo em Apocalipse 20, verso 11, é tão gloriosa a vinda de Cristo, que o universo não consegue ficar diante dele. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, e de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Nem precisou falar o nome de quem está sentado no trono, porque quando você lê isso, você não pensa em Maomé, você não pensa em Buda, só pensa num nome: Jesus Cristo. Quando ele se assentar no trono da sua glória para julgar as nações, o céu e a terra fugirão. É disso que Pedro está dizendo. A glória é tanta que o universo se queima, o universo morre, o universo falece, o universo inteiro, todas as galáxias, todos os trilhões e trilhões de estrelas fugirão da presença de Deus. Eles não são nenhuma fração da glória de Deus. É incontável, incalculável, é inacessível. Quando o Senhor vir, não vai se achar lugar para eles. Só que sabe quem não vai poder fugir? Os seres humanos vão ter que ficar diante dele. Quando Isaías, que era um santo homem de Deus, viu o Senhor, falou: ai de mim, porque meus olhos viram o Rei. Imagina incontáveis de milhões de escarnecedores, zombando da vinda de Cristo, zombando da criação, zombando do dilúvio, ter que encarar o Senhor em sua glória máxima em um trono branco. E vão encarar de joelhos, estarão ajoelhados, não terá outra posição para eles. E a igreja do lado do Cordeiro julgando o mundo com justiça. Os irmãos, crentes, verdadeiramente regenerados, estarão do lado do Senhor julgando o mundo, porque somos o corpo de Cristo. Então o universo vai morrer, tudo morrerá, só que o universo vai ressuscitar. Versículo 13 de 2 Pedro, capítulo 2. Mas nós, segundo a sua promessa, então, a destruição do mundo é para os ímpios, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Alguns vão dizer o seguinte: não, Deus vai destruir tudo e acabou, e vão ficar no céu tocando harpinha. Não, na verdade, assim como o seu corpo físico tem que morrer e ressuscitar com o corpo glorioso, esta criação, o primeiro céu e a primeira terra, tem que morrer e ressuscitará de maneira gloriosa. É isso que indica o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 25. Romanos, capítulo 8, versículo 18 ao 25, diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criação, espera a manifestação dos filhos de Deus. A manifestação dos filhos de Deus aqui é, na verdade, a glorificação de seus corpos, porque a criação ficou sujeita à vaidade, ao pecado, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou,
na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação geme, a criação está gemendo, furacões, doenças, terremotos, morte, dor, a criação, o universo está gemendo, não era para ser assim, existe algo errado, existe um intruso, o pecado, que começou no Éden, e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Nós queremos que o Senhor nos glorifique esse corpo caído, fraco, nós esperamos por isso, nós ansiamos por isso. Ai pastor, eu não sei por isso. Então depois do culto, ore ao Senhor pedindo que Ele perdoe seus pecados e peça que Ele entre no seu coração, se você não anseia com isso, porque crente anseia por isso, né? Continuamos, porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui neste texto? Está dizendo o seguinte, que a criação está gemendo, a criação está aguardando o dia em que os filhos de Deus terão seus corpos glorificados, porque a mesma criação será libertada do cativeiro que ela está. E qual é o cativeiro que ela está? O cativeiro da maldição imposta no Éden. Adão, maldita é a terra por tua causa. Não era para ser assim, não era para ver morte, não era para ver doenças, não era para ver tragédias, não era para ver problemas genéticos, não era para ver, mas por causa do pecado. Deus nos promete a vitória total sobre o pecado, porque a mesma criação afetada pelo pecado, ao morrer, vai ressuscitar de maneira gloriosa, novos céus e nova terra. Alguns falam, pastor, mas é novo, novos céus e nova terra. A expressão ali não é neos, é kainos. Kainos indica algo novo em qualidade, mas não algo que surgiu do nada. Por exemplo, você é uma nova criatura, mas você não é você. Você é nova criatura. É a mesma palavra, kainos, né? É uma qualidade diferente, mas ainda tem ligação com você. Você ainda é você. A criação, ela vai morrer, só que ela vai, ao ressuscitar, ela vai ter ligação com a antiga criação, mas ela não vai ter mais pecado nela. Ali em Isaías capítulo 65, versículo 12, a gente vê um pouco de como será essa criação. Gente, o céu, o novo céu e nova terra é muito mais legal que ficar tocando harpinha. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra. Lembre, Deus está usando uma linguagem para que os judeus entendessem. Eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais a lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Aqui não é que vai ter amnésia coletiva, de maneira alguma. É como a Bíblia fala que no céu Deus vai enxugar o quê? Toda lágrima. Não quer dizer que você vai chorar e Deus fica andando com um lenço atrás de você, não vai acontecer isso. Quer dizer que você não vai mais chorar. Quando não vai mais lembranças, nada que machuque você. As coisas que passaram não vai te machucar, porque a sua memória, os seus sentimentos, a sua psique será redimida totalmente. Você vai compreender como você é compreendido por Deus. Mas vos folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém, e o Novo Testamento fala que nós somos Jerusalém, uma alegria e para o seu povo. E exultarei em Jerusalém, e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. E o texto continua com as bênçãos que vai haver. Não haverá criança de poucos dias, isto é, ninguém mais vai enterrar seu filho. Não vai ter mais isso. Seria um absurdo alguém morrer jovem com 100 anos, seria jovem, isto é, não tem morte, nem com 100 anos. O texto vai prosseguir, e o versículo 21, e edificarão casas. Olha, o que a gente vai fazer no céu, novo céu e nova terra? O Éden é uma maquete, pequenininha, do tamanho do Iraque, do que Deus vai fazer. E edificarão casas, e habitarão e plantarão vinhas, e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, eternos.
e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Você vai se alegrar, você vai trabalhar com a obra das suas mãos. Não vai ser no céu tocando, mas depois de 100 anos fica chato, fica tocando harpinha, né? Fica chato. Se é algo muito maior, não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação, porque a sua posteridade bendita, porque são a posteridade bendita do Senhor. E aqui uma promessa maravilhosa, e os seus descendentes estarão com, o texto indica que no novo céu e nova terra, você ainda terá contato e comunhão com filhos, pais, mães, irmãos de sangue, que porventura são salvos. Mas você imagina como seria chato. Não, a gente está no céu e nem te conheço. Não, agora minha família é todo mundo. Não é isso. Você tem uma história. Claro, você não vai ter partidarismo. Só que você imagina, você vê seu filho, a sua mãe, você vê o seu avô, que talvez tenha ganhado você para Jesus. Você conversando com ele, trabalhando com ele, e ambos conhecendo todos os dias a glória de Cristo. Porque antes que você ore, o Cordeiro já vai atender o seu pedido. Não haverá luz, porque o Cordeiro e aquele que está sentado no trono são a luz. Essa é a promessa que o Senhor nos dá aqui. E versículo 24: e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. E sabe o que é mais interessante? A criação não foi amaldiçoada? Deus não vai criar um ambiente sem nada, só com a gente. O John Eduardo fala o seguinte: por que Deus cria uma rosa, uma flor linda no meio da floresta? Para ninguém ver. Para que Ele seja glorificado com a beleza que Ele criou. Deus não vai abdicar da criação dele. Olha o que diz no versículo 25: o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos. Haverá paz na criação. Coisa maravilhosa. E o leão comerá palha como boi. Você vai poder pegar um leão e apertar como um gatinho. Fazer pss, pss, pss. E aqui há uma única lembrança da queda. E o pó será a comida da serpente. As serpentes ainda vão rastejar, para que nós lembremos da queda. Para que a gente lembre que o mundo que Deus criou uma vez se perdeu por causa da queda. Mas não farão dano nem mal algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. É uma promessa maravilhosa, tremenda. Voltando para a segunda de Pedro, para a gente já ir para o terceiro e último ponto. Toda a natureza que foi afetada pelo pecado vai ressuscitar. A criação original não tinha cardos e abrolhos. Gênesis 1 e 2 não tinha cardo, não tinha abrolho, não tinha dor de parto, não tinha nada. Era para a gente desfrutar. Ocorreu o pecado, Deus vai restaurar isso de maneira mais gloriosa ainda. Por quê? Porque não haverá mais possibilidade de queda, nem possibilidade de morte. O Wesley fala bendita queda, no sentido que Deus, com aquela coisa horrível, vai transformar algo muito, muito melhor, porque Deus faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. É isso que o Senhor fará. Um novo céu e uma nova terra, o universo inteiro redimido. Eu, como sou nerd e gosto muito de Jornada nas Estrelas, vou tentar negociar uma Enterprise para mim. Eu não vou ganhar, eu sei disso, mas não custa pedir uma Enterprise para mim, né, indo onde nenhum homem jamais esteve. Eu não vou ganhar, eu sei disso, mas não custa eu pedir. E a terceira lembrança de Pedro aqui, para a gente caminhar para o final: já que o mundo vai ser destruído, ou o mundo será morto, perecerá com fogo, e nós vamos ganhar novos céus e nova terra, Pedro vai lembrar então sobre o comportamento dos crentes. Já que vocês têm tão grandes e maravilhosas promessas, como vocês têm que viver? Porque olha só, o céu do islamismo é chato, né? Tem 70 moças para os caras, chato. O do espiritismo é uma agonia, parece Planeta dos Macacos, não tem fim. Por quê? Porque sempre tu tem que pagar pecados que você nem lembra, terrível. Aí eu estou terminando de pagar, mas eu nem lembro, já estou acumulando outro. É difícil, uma coisa horrível. O do ateu não tem esperança nenhuma, coitado.
né? Coitado. Se ele tiver certo, ele nem pode dizer para mim que está certo, porque ele vai deixar de existir. Agora, tudo isso que Deus nos prometeu, o universo restaurado, essa graça, essa dádiva de habitar com o Senhor para sempre, isso deve ser motivação para que nós venhamos a ser santos. Versículo 11. Havendo, pois, de perecer todas as coisas, estas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade. Versículo 14. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Aqui procurar, no texto grego, é se esforçar diligentemente. O que o autor está dizendo? Olha, tudo isso aí que você vê no mundo vai perecer. Então vocês têm que ser pessoas santas. A balada vai acabar. Músicas promíscuas vão acabar. Louros humanos vão acabar. Tudo isso vai perecer. As obras deste mundo vão acabar. Já que tudo isso vai acabar, eu vou herdar novo céu e nova terra, o que é que eu preciso entender? Que eu tenho que ser santo. Se isso não motiva você, você não é crente. Você não é cristão. Pode ser evangélico, realmente, mas não é cristão, porque isso tem que motivar. Um dia eu ficarei face a face com o meu mestre, um dia eu vou ver essa criação maravilhosa redimida, vou ver a natureza, ela não será mais minha inimiga, ela será parte do meu dia a dia. Isso tem que me motivar. Estarei com os meus descendentes, se forem crentes, observando eles gozarem, desfrutarem da eternidade com o Senhor, e vou poder falar, fui um bom pai, fui uma boa mãe, porque o principal é isso, os diplomas de faculdade, os empregos, tudo isso que é importante neste mundo, não terá a menor importância. O que vai importar é aquilo que é eterno, aquilo que não se vê, porque o que se vê perece. Se eu de fato não for redimido, o grego, a exegese, as aulas de teologia que eu dei não servem de nada, se eu não estiver lá. Se eu não estiver lá. Porque imagina, você está lá no inferno, não, mas eu tenho PhD e grandes coisas. Grandes coisas. A irmãzinha que é faxineira e manicure estará em glória. Muito mais importante. Muito mais importante. Então devemos ser pessoas santas. E devemos se preparar para a vinda do Senhor Jesus. E aqui o último ponto mesmo, que é uma questão de tradução. Eu sei que você já ouviu que nós devemos apressar a vinda de Cristo. Você já ouviu isso, né? Você imagina a loucura que seria. Jesus, agora eu estou indo. Opa, agora a igreja ficou fria, agora eu não vou mais. Agora eles melhoraram, agora eu não vou mais. Por que tem isso? Porque algumas traduções colocam o seguinte: apressando a vinda do dia de Deus. A gente lê, bom, a gente tem que apressar. Só que a ideia do texto grego, e Almeida corrobora com isso, a ideia a Almeida original de 1681, é apressando-vos. Anda, se apresse que ele está chegando, se apresse. Isto é, se prepare. É apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Jesus Cristo não vai nem depois e nem antes por sua causa. Ele não depende da igreja. Graças a Deus por isso. E o Senhor falou: se vocês não pregarem, quem é que vai pregar? As pedras. As pedras pregam, elas clamam. Eu sei que isso não é culpa dos irmãos, é culpa de erro de tradução. Erro de tradução. A CF corretamente coloca: aguardando e apressando-vos. Isto é, tendo expectativa que gera piedade, se preparando para a vinda de Deus. Como é que você se prepara? Vivendo uma vida santa. E aqui Pedro termina, e eu termino nossa série breve de escatologia, lembrando você de uma coisa. Por que o Senhor não voltou ainda? Versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não tem a nossa pressa nervosa. Deus não tem a nossa pressa nervosa. Ele demorou um tempão para enviar o Messias. Ele não tem a nossa pressa nervosa, né? O versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco,
Algumas traduções colocam convosco, mas conosco está em 80% dos manuscritos. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E o versículo 15, a parte A, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor Jesus Cristo. Longanimidade é o que é? É a macrotomia, é o pavio longo. Deus demora para se irritar. Quando se irrita, a gente sabe o que acontece, mas Ele demora para se irritar. Então, o que Deus está fazendo? Ele está esperando que toda tribo, povo, língua e nação ouça o Evangelho, porque Ele vai ter gente de toda povo, tribo, língua e nação. Imagina se o Senhor voltasse antes de você se converter. Terrível, né? Ainda bem que o Senhor não tinha voltado antes de você se converter. Graças a Deus por isso, porque se Ele fizesse isso, você estaria perdido. Então Deus quer salvar mais pessoas. Aí sim nos cabe como igreja trabalhar com afinco e pregar essa salvação às pessoas, para que essas pessoas sejam salvas. Mas, amados, eu termino dizendo o seguinte: o Senhor aguarda pacientemente a sua última ovelha se converter. Quando a sua última ovelha se converter, haverá um som de trombeta. E vamos falar: ora vem, Senhor Jesus. Irmã, pode ir. Bom demais, né? De cada vez vai ficando mais felizes em saber como será lá. E eu convido a você, filhos da luz, que desfrutais perdão, amado do Senhor, que se coloque de pé para cantarmos 416. Erguei-vos, pois, né, com muito louvor e gratidão, vivam para a glória de Deus. Andai na luz, vivei na luz, para que quando chegar o dia do Senhor, Ele nos encontre servindo com amor. Filhos da luz, que desfrutais perdão, amados
Nós estamos chegando ao final do nosso culto, né? Nós somos gratos a Deus. Espero que você tenha adorado o Senhor. Você que nos assiste também tenha adorado ao Senhor conosco. Passando a nossa agenda da semana, então, no próximo sábado, dia 27/9, aniversário da PIBISC, tá? Estaremos lá às 19 horas na rua 13 de maio. Maiores informações no grupo, tá? A gente está trabalhando o grupo aí de uma forma que os irmãos, né, vão ficando cada vez mais por dentro da nossa agenda da melhor forma possível, né? Perfeito não vai ficar, mas a gente consegue, né, dar andamento de uma forma melhor, desde que o seu anúncio nos chegue a nós, né, com um pouco de antecedência. Então, prestem bastante atenção no grupo, que você não vai ficar de fora, né, do que tem acontecido aqui. Dia 28/9. Você sabe como anunciar o Evangelho? Você sabe como chegar em alguém para falar do Evangelho? Então, se você não sabe, no próximo domingo você tem que estar aqui às 9 horas da manhã para saber disso, para você aprender sobre isso, né? Eu costumo dizer que é tão fácil a gente trocar tantas informações, mas às vezes perdemos muitas oportunidades de divulgar aquilo que é essencial. Como foi falado nesta noite, que vai para a eternidade, aquelas pessoas que a gente ama, que a gente quer estar lá para bater um papo, mas um papo diferenciado, porque o Senhor está lá cobrindo tudo. Olha só que maravilha. Então, seu amigo precisa saber disso. Se você não sabe como contar para ele, você tem que vir no domingo para aprender, tá bom? Então, dia 28, você tem que vir. Logo na sequência deste estudo, vai haver uma assembleia ordinária para profissão de fé, recebimento de membros e desligamento de pessoas. Então, você, né, já vem assim, você toma aquele café da manhã, porque com certeza nós vamos ficar aqui por um período assim, que você não possa sentir fome, tá? Irmãos, a nossa construção está a todo vapor, né? E como é que faz isso? Um coração alegre aformoseia o rosto. Então, a obra avança se o seu coração for generoso. Por favor, como é que está ele? Né? Você lembra do compromisso que você fez? Nós estamos aí entrando no 3º mês da contribuição. Então, se você fez o seu compromisso e ainda não arcou, facilita aí para a gente poder ter os banheiros prontos aí para o nosso uso mesmo. Não é nada mais do que isso. É para o nosso uso aqui. Dia 4, às 14 horas, né, tem marcado um evento. Atenção para esse evento, presta atenção nos detalhes, porque ele, né, pode ser que sofra mudanças, tá? Mas vai ser uma tarde bem alegre para crianças. Você que se comprometeu em ajudar, né, no valor de R$21, por favor, procure a irmã Maju. Senão você pode fazer a oferta aqui e já coloca direcionado, né? Para que é, Léo? Isso aí é para alugar os brinquedos que vão ser usados aqui no sábado para uso das crianças. E como é que vai ser divulgado? Você vai convidar o amigo do seu filho vai convidar um amigo dele. A você tem um amigo na rua que tem criança, você vai convidar, né? Com certeza terão impressões aí que você pode levar para casa e convidar pessoas. Divulgue bem o trabalho. Esses, irmãos, são os nossos avisos dessa semana. E nós vamos orar mais uma vez, agradecidos ao Senhor. E eu estou muito feliz em vê-la aqui, viu, Marina? Muito obrigada. Você, seu esposo, seu pai, sua mãe, também o casal que está ali. Acho que é Felipe, tá certo? O nome da moça eu não vou arriscar porque eu vou errar. Mas eu prometo que a gente vai continuar se falando. Né? Visita prometida, né? Paga. Prometeu que viria e voltou. Então os irmãos não saiam daqui sem cumprimentá-la, tá bom? Ela me disse, eu vou lá, Léo, e eu estou muito feliz em tê-los aqui nesta noite. Eu vou pedir ao pastor que venha, nós vamos estar orando, encerrando o culto nesta noite. Vamos nos colocar em pé para orar. Em seguida, o pastor também já vai impetrar a bênção apostólica e nós estamos despedidos do culto desta noite. Na quarta-feira, nós temos culto de oração, tá? Às 20 horas, aqui também no templo. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos porque o Teu Espírito Santo reaquece em nós a bendita esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. Que nós vivamos, Senhor, com essa expectativa, Senhor, que o Senhor Jesus voltará e nós o veremos face a face e habitaremos em novos céus e nova terra em que habita a justiça. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do seu Santo Espírito seja com todos vocês. Orando silenciosamente, a reunião está encerrada.